Desde abril de 2011 está em vigência a Lei Estadual da Transparência. A previsão é de que as instituições públicas do Paraná coloquem na internet detalhes de todos os gastos do dinheiro público, inclusive com notas fiscais e outras formas de comprovação de gastos. Mas na prática nem todos os agentes cumprem esta determinação. O cientista político, coordenador da pós-graduação em Relações Internacionais e Diplomacia da Unicuritiba, Marlos Vinícius Forigo, é o nosso convidado a falar do assunto. Boa tarde, professor, tudo bem? Boa tarde. Bom, uma primeira análise, então. Essa lei da transparência prevê aí que a gente tenha mais acesso, facilidades de ajudar nessa fiscalização dos gastos públicos. Sem dúvida nenhuma, A ideia do portal da transparência é de disponibilizar à sociedade, a todos aqueles que têm interesse em acompanhar o que faz o poder público, em que gasta o poder público. Então, a ideia é colocar de forma acessível à população o acompanhamento desses gastos. E isso tem a ver com um aspecto importante da democracia, porque é uma forma de consolidação da democracia, tornar toda a atividade do governo transparente. Seria um mecanismo de controle público, mas nem toda a sociedade sabe também como fazer essa fiscalização. Muitos não sabem que existe essa forma de você fiscalizar e ajudar até a cobrar investimentos e a destinação dos gastos. Veja bem, toda essa discussão, na verdade, ela começa lá no século XVIII, com o que nós chamamos de mecanismos de accountability. O que são esses mecanismos? Os federalistas políticos americanos, eles vão dizer o seguinte: se os homens fossem anjos, não precisariam de governo. Se quem governasse fosse os anjos, não haveria necessidade de controle dos gastos do governo e das ações do governo. No entanto, o governo é exercido por homens e, infelizmente, ao longo de toda a história da humanidade, nós vamos ver que todo o processo democrático ele só acontece, de fato, na medida em que ele é transparente, na medida em que as pessoas têm acesso aos gastos públicos, na medida em que as pessoas têm plenas condições de acompanhar. Então, a ideia do portal da transparência é tornar visível à sociedade tudo o que é feito pelo governo. Outros mecanismos, por exemplo, é o voto. Então, através do voto, nós exercemos um controle sobre a ação dos políticos. Só que, para bem votar, eu tenho que ter clareza do que os políticos têm feito, do que o Poder Executivo tem realizado, de que maneira as necessidades da sociedade têm sido atendidas. E a única maneira da sociedade poder acompanhar isso, seja através dos movimentos sociais, das organizações não governamentais e da própria população, é tendo acesso a essas informações. Então, daí a importância de que essas informações estejam disponibilizadas e de uma forma que possa ser facilmente acessada e não complicada. Infelizmente, como você mesmo comentou, é só você entrar nos portais e ver que nem sempre essas informações estão acessíveis e nem sempre elas estão com acesso facilitado. Ou disponíveis. O Eduardo Simões vai entrar em alguns portais para a gente saber qual é a acessibilidade deles, Eduardo. Verdade, Lígia. Como citou o professor, como os nossos gestores não são anjos, é bom mesmo ficar de olho. Eu até entrei em alguns sites aqui de instituições públicas e vou mostrar como funciona a transparência nesses sites. O primeiro aqui é do Tribunal de Contas do Estado. O link da transparência está em cima aqui, logo à esquerda, numa aba que o cidadão pode entrar e ter acesso às informações. O Tribunal de Justiça do Paraná, também logo à esquerda, o portal da transparência, onde o cidadão encontra informações dos servidores, quanto eles ganham, quais são a verba utilizada pelo órgão, as licitações também. Aqui agora da Assembleia Legislativa do Paraná. O portal da transparência está numa logo logo aqui acima. A gente pode ver aqui a transparência da Assembleia Legislativa do Paraná. Agora no governo do Estado, o link está aqui à direita. Não sei se vocês conseguem ver aí esse link aqui da transparência do Estado, onde as pessoas também podem consultar informações do Executivo Estadual. Informações agora na Prefeitura de Curitiba. O portal da transparência aqui à direita, também na capa do site, informações sobre os gastos da Prefeitura de Curitiba. E o último portal que eu visitei aqui foi da Câmara Municipal de Curitiba, também com informações acessíveis aqui no portal da transparência, logo na capa do site. Bom, aparentemente informações facilmente encontradas no site dessas instituições públicas aqui nessa visita rápida que eu fiz a esses sites. Lígia. O detalhamento dessas informações nas abas
que sugerem a transparência é que não é tão fácil assim. Eles deveriam conter lá notas fiscais, informando inclusive diárias dos servidores, contratos feitos pelo poder, termos de cessões, doações de bens, controle de estoques, uma infinidade de proposições aqui que prevê a lei, até inclusive com a necessidade de se colocar na internet cópias dessas notas e desses contratos. E isso, na prática, não vem sendo cumprido pela maioria destes órgãos, quando eu acessei mais cedo esses portais, professor. Ou seja, a lei não é cumprida na totalidade. Definitivamente não. E é importante que ela seja cumprida, né? Até porque quem é o verdadeiro soberano não é o governo, mas o verdadeiro soberano é o povo. E a única maneira desse soberano poder exercer realmente o seu papel de soberano é tendo acesso ao que se gasta, ao que se compra, ao que se paga aos funcionários. E até você falou, né, mesmo quando você pega o que é pago aos funcionários, nem sempre esses valores salariais são claros, porque você vê lá um nível salarial, né, você vê lá que possíveis bonificações, mas efetivamente você não sabe exatamente quanto ganha. Tem lá um papel com informações, mas que não te dizem de maneira clara realmente a informação. No site do Executivo, por exemplo, há uma denominação dos cargos em comissão, mas por siglas. São os símbolos cargo, simbologia DAS1 ou alguma outra especificidade. Então você não sabe de qualquer maneira quanto é esse salário do servidor. Eu vejo assim que é importante que essas informações no portal elas sejam construídas de maneira que as pessoas leigas possam ter uma compreensão clara. Até porque quem tem o papel de fiscalizar dentro das próprias estruturas do Estado é o Ministério Público, né? São essas agências que entre si acabam exercendo uma fiscalização e elas têm um outro acesso a essas informações, né, de gastos e custos, seja de qualquer um dos três poderes. Mas o portal da transparência, eu vejo que a principal importância dele é dele ser uma forma de acesso à população e não uma forma de acesso às próprias estruturas do Estado. Uma questão pontual que entrou numa grande polêmica em nível nacional, professor, foi a questão salarial, divulgada por alguns sites, alguns portais, né, tanto do Executivo quanto do Legislativo. Hoje, segundo as últimas informações, não há uma obrigatoriedade de divulgar o salário, mas também não há um posicionamento definitivo pelo STF, que foi consultado para analisar esse item. Qual é a sua opinião, professor? É um gasto também necessário nessa fiscalização? É uma questão que ainda está em discussão, né? Então, em tese, a lei obriga que os salários sejam divulgados de forma clara. Há quem diga que há uma inconstitucionalidade nesse processo porque você está invadindo um direito de privacidade. Agora, voltando ao que eu havia comentado anteriormente, quem é o verdadeiro soberano? É o povo, né? Então, em sendo o povo verdadeiro soberano, pessoalmente, eu penso que esses salários, os cargos, eles deveriam ter os seus salários de maneira bem clara colocados, né, para que a população tenha acesso e saiba de fato, né, o quanto recebem, o quanto o poder público gasta, né. Então, até porque as pessoas têm um parâmetro, né, para compararem com a vida que elas levam, com os impostos que elas pagam, né, com os serviços que são prestados ao Estado. Eu acho que uma primeira oportunidade de se perceber isso é até no que se está sendo pago aos funcionários do Estado. E com as inúmeras reivindicações de todos os trabalhadores que a gente noticia diariamente, né? Porque a vida comum está distante da vida dessas pessoas que estão num cargo superior ou num cargo eleito pelo povo. Essa soberania, professor, na prática o povo não sabe que tem. Definitivamente não sabe, né? As pessoas entendem que o governo é algo que está acima delas, que está distante delas, quando, na verdade, numa democracia, o verdadeiro soberano é o povo. Diferente do que acontece nos regimes autoritários, em que o governo é quem manda, o governo se sobrepõe aos interesses populares, aos interesses da sociedade. Agora não é o nosso caso, nós vemos uma democracia. É preciso consolidar essa democracia que se iniciou, né, com o fim da ditadura militar e que, infelizmente, ainda hoje caminha, em muitos momentos, em passos de tartaruga. É verdade. E a população, vale o lembrete, então, que o professor citou aqui desse mecanismo de controle necessário para que todos tenham uma noção também de como são os gastos de uma esfera pública, professor. Se as pessoas não acompanham, se as pessoas não reclamam, se as pessoas não reivindicam, né, então o Estado, ou as pessoas que ocupam cargos no Estado, seja no Legislativo, no Executivo, ou no Judiciário, qualquer órgão público, elas acabam se beneficiando exatamente da ausência, né, da sociedade no que diz respeito aos seus interesses pessoais. É verdade. Professor, agradeço a entrevista, a análise feita aqui no Mercosul News. Até uma próxima oportunidade. Boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde.